Olá, Exército de Nossa Senhora, missão Exército de Nossa Senhora, Fátima é aqui. Janailton Pedrosa, vamos refletir um pouquinho sobre o dia de Corpus Christi, esse dia soleníssimo, santo de guarda para nós. Devemos adorar o Senhor, voltar o nosso coração para todos os sacrários da terra e, mais do que isso, ir à Santa Igreja adorar o Senhor Jesus. Buscá-lo enquanto ele se deixa encontrar. Vamos chegando, povo de Deus, Corpus Christi. Bom dia a todos. Dona Vandeci, Leandro. Rayane. Que dia santo, que dia de guarda maravilhoso para nós. Vamos refletir um pouquinho sobre a história de Corpus Christi, conhecer um pouco da história e meditar sobre o pão descido do céu, que sustenta a igreja, que alimenta a igreja, que dá vida à igreja. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na encíclica papal, carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia, o Papa João Paulo II, no número 3, página 5, ele diz isso. Muito bem, Dona Vandeci. Do mistério pascal nasce a Igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial. Do mistério pascal nasce a Igreja. Do mistério de Cristo, Cordeiro Pascal. Ele funda a Igreja com o seu sangue derramado, com o seu coração dilatado, amados. Fique comigo até o final. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência, a Eucaristia é o sacramento por excelência, o centro é o sacramento por excelência, a Eucaristia. Veja, por isso mesmo a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial. Não existe igreja sem Eucaristia. Não existe possibilidade católica sem Eucaristia. Fé sem comunhão, sem participar do mistério pascal, sem comungar, sem adorar o Senhor, sem buscá-lo. Uma igreja que não tem Eucaristia não é igreja, não é verdadeira igreja. Veja, isto é visível desde as primeiras imagens da igreja que nos dão os Atos dos Apóstolos. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Desde os primórdios, desde o início da igreja, o Cristo que na quinta-feira se entregou, celebrou a missa, antecipou o seu sofrimento, a sua dor. A igreja não pode viver sem Eucaristia. Por isso que o sacerdócio também é tão importante. Veja, na fração do pão, deixa eu voltar à música que é belíssima, Corpus Christi, Alma de Cristo. Na fração do pão é evocada a Eucaristia. 2000 anos depois, continuamos a realizar aquela imagem primordial da igreja. E ao fazê-lo na celebração eucarística, os olhos da alma voltam-se para o tríduo pascal, para o que se realizou na noite de Quinta-feira Santa. Durante a última ceia e nas horas sucessivas, a igreja volta o seu coração para a Quinta-feira Santa, para adorar o Senhor.
De fato, a instituição da Eucaristia antecipava sacramentalmente os acontecimentos que teriam lugar pouco depois, a começar da agonia do Getsêmani. Revemos Jesus que sai do cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras. Existem ainda hoje... Opa, desculpa, queridos. Caiu aqui o celular. Deixa eu ajeitar, tá? Rapidinho. Vamos ver se segura, viu? Espero que segure. Muito bem. Deixa eu voltar, para não perdermos o raciocínio. Existe ainda hoje, naquele lugar, algumas oliveiras muito antigas. Talvez tenham sido testemunhos do que aconteceu junto daquela noite, quando Cristo, em oração, sentiu uma angústia mortal e o seu suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. No Horto das Oliveiras, ainda hoje existem oliveiras da época que testemunharam o sofrimento de Cristo, que testemunharam o seu suor se tornar sangue, gotas grossas de sangue. As oliveiras testemunharam o sacrifício de Cristo, a agonia no Monte das Oliveiras, a sua entrega, meus amados. Eu tenho vontade e desejo reservar um espaço aqui no sítio só para plantar oliveiras. Oliveiras. Se Deus quiser, vamos conseguir fazê-lo, né? O sangue que pouco antes tinha entregue à igreja como vinho de salvação no sacramento eucarístico começava a ser derramado. Jesus entregou o seu sangue na celebração da última ceia. A sua efusão completa-se depois do Gólgota, tornando-se o instrumento da nossa redenção. Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma só vez no Santo dos Santos, não com o sangue dos carneiros ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna. O Senhor nos salvou não com sangue de bodes, não com sangue de carneiros, mas com o seu próprio sangue. Gente, essa é a oferta. Jesus se entregou por nós, derramou o seu sangue e até hoje podemos comungar o seu corpo e o seu sangue. Que esforço nós precisamos fazer para estarmos em estado de graça e poder comungar o seu corpo e o seu sangue? Não vale a pena perder a Eucaristia por qualquer gosto humano, por qualquer vontade humana. Vale a pena renunciar tudo, confessar-se, buscar uma vida na graça para poder comungar o corpo e sangue de Cristo, o nosso Deus, que se oferta, que se entrega por nós. Queridos, essa é a verdade que nos move, essa é a verdade que nos sustenta. A igreja vive da Eucaristia. Vamos refletir um pouquinho sobre a história. Não sei se vocês conhecem a história. Eu vou ler para não perder nenhum detalhe, tá? O milagre e a festa começou no século III. Mas eu vou ler para que nenhum detalhe nos fuja, tá? Vamos chegando, Dona Fátima, Edjane, Rafaela, querida, Deus abençoe. A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão nas ruas. Vamos pedir a graça de Deus e um bom tempo hoje, porque em calçado chove muito, né? Acho que não foi nem possível fazer os tapetes, que é uma tradição muito bonita, que, salvo engano, começou em Minas Gerais, Dona Vandeci, a tradição dos tapetes, né? Mas aqui muita chuva hoje, não sei se será possível, né, fazer os tapetes. Ou sair em procissão na rua também, né? Muita chuva.
Nesta festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. Nós louvamos ao Senhor. A Eucaristia é a fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual do próprio Cristo. A Eucaristia. Nela está contido todo o tesouro espiritual do próprio Cristo. Muita chuva, né? Veja, a festa de Corpus Christi surgiu no século XIII. Preste atenção. A festa de Corpus Christi, essa festa que nós celebramos, tá? Jesus, claro, se ofertou e se entregou na Quinta-feira Santa. Desde aí, os apóstolos e a igreja celebram a Eucaristia como centro da igreja. Mas a festa que hoje celebramos, de Corpus Christi, a igreja celebra, certo? Em sua divina liturgia, foi instituída no século XIII. No século XIII. Você sabe que a igreja tem 2000 anos. No século XIII, essa festa foi instituída. Veja, a festa de Corpus Christi surgiu no século XIII, na diocese de Liege, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Monte Cornilon, 1258, a freira. Século XIII, por iniciativa dessa freira que recebia visões místicas, sonhos, Jesus estava a usando como instrumento para a instituição desta festa. Num tempo, minha gente, onde se perde a fé eucarística. O século XIII é o século da heresia cártara, que negava a transubstanciação, que negava a presença real de Jesus, que negava Jesus. Porque a heresia dizia que o corpo era ruim, a matéria era ruim. Logo, Deus não se fez carne, porque a carne é ruim. Então é uma heresia terrível, né? Os santos combateram, a igreja combateu, né? E Jesus mesmo, gente, veja, por iniciativa da freira Juliana de Monte Cornilon, 1258, século XIII, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. Veja, ela recebia visões. O próprio Jesus pedia a instituição de uma festa anual. Olha que lindo. De uma festa anual, queridos. Anual. É desejo do Senhor. Ele cuida da igreja. Ele permanece com a igreja. Foi assim na instituição da festa de Jesus, misericordioso, quando ele escolheu Santa Faustina. E aqui a freira Juliana, no século XIII. E quem deveria instituir essa festa? A Igreja Santa Católica, meus amados. Porque só ela pode nos dar a Eucaristia, mas ninguém. Veja, aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, ocorreu um milagre eucarístico, veja. No século XIII, o padre Pedro de Praga estava celebrando e ocorreu um milagre eucarístico. Gente, os milagres eucarísticos são estrondosos. E qual é a função deles? Provar-nos e provar ao mundo que Jesus de fato é a Eucaristia. Claro que nós católicos não precisamos de prova para crer no Senhor, na Eucaristia. Não precisamos. Você não precisa ver um milagre eucarístico. Você não precisa ver o corpo de Cristo sangrar na mão do Padre, na hóstia consagrada. Você não precisa ver se tornar carne, porque nós cremos sem precisar ver. Os católicos creem que Jesus está e Ele é a Eucaristia, tá? Mas os milagres eucarísticos acontecem para que o mundo incrédulo se converta, para que os ateus, para que os indiferentes, para aqueles que não têm fé, se ajoelhem diante da verdade. Jesus está presente em cada altar, em cada sacrário
vivo, presença real, não é um faz de conta. Não é uma celebração da Santa Ceia, como faz as igrejas protestantes, heréticas. Não. Presença real, gente. Presença real. Veja, o padre Pedro celebrava e ocorreu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal. Após a consagração, veja, da hóstia consagrada começou a cair gotas de sangue depois da consagração. Claro, depois da oração da consagração. Diante dos olhos de todos, gente. Já imaginou? Dizem que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia. É o que se diz. Que o padre foi celebrar com dúvidas. Como aconteceu em Lanciano, na Itália. Sai, mosca véia. Como é que vocês chamam mosca aí, meu povo? Aqui não chama nada, elas vêm mesmo. Ô, mosca enxerida. Veja, o Papa Urbano IV, 1262 e 1264, século III, Éfeso, que residia em Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde vivia São Tomás de Aquino, que compôs esse canto que nós estamos vindo aqui, ó. São Tomás de Aquino. Ordenou ao bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. O Papa pediu que o bispo Giacomo levasse a hóstia que verteu sangue para... Deixa eu voltar a música, tá, meu povo? Senão entra comercial aqui. Aqui não chama não, dona VDC, elas vêm sem chamar mesmo, viu? É uma tristeza. Gente, veja, vou repetir. O Papa Urbano IV, olha aqui, o Papa Urbano IV, o vigário de Cristo na Terra. O Papa Urbano IV nasceu em 1262. Não, o Papa foi Papa de 1262 a 1264, viu? Ele residia em Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde aconteceu o milagre eucarístico. Onde vivia São Tomás de Aquino também, tá? O grande santo, São Tomás de Aquino. Ordenou ao bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Que relíquias? Do corpo e sangue de Cristo, do corpo, da hóstia consagrada que havia sangrado. O Papa pediu que fosse levada até ele essa hóstia, o corpo de Cristo, que sangrou na hora da Santa Missa. Isso foi feito em procissão, veja. Foi uma procissão para levar até o Papa. Quando o Papa encontrou a procissão, ele veio até a procissão. Ele veio encontrar a procissão. Na entrada de Orvieto, pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi, corpo de Cristo. Veja, o Papa Urbano IV pediu que lhe trouxessem as relíquias do corpo que sangrou, da Eucaristia que sangrou. Vieram em procissão para entregar ao Papa, e quando ele encontrou na entrada de Orvieto, da sua cidade, ele, quando viu as relíquias, disse: Corpus Christi, corpo de Cristo. O Senhor, meus amados, que permanece conosco, que permanece com a sua igreja. Veja, século XIII, minha gente. Preste atenção. Em 11/8/1264, o Papa aprovou a bula Transituris de Mundo, onde prescreveu, nessa bula ele prescreveu que na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. Na quinta-feira após a oitava de Pentecostes. Você sabe que a oitava de Pentecostes é de um domingo ao outro, certo? Então deveria ser depois do domingo da Santíssima Trindade.
O último domingo foi o domingo da Santíssima Trindade, certo? Então, quinta-feira hoje, a instituição da festa Corpus Christi. Veja, prescreveu que na quinta-feira após a oitava de Pentecostes fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. Veja, quem escreveu o ofício da celebração de hoje? São Tomás de Aquino, meus amados. O Papa era um arcediago de Liege e havia conhecido a Beata Cornilon e havia percebido a luz sobrenatural que a iluminava e a sinceridade de seus apelos. Veja, o Papa a conheceu. O Papa a conheceu e sabia que era verdadeira a sua devoção. Era verdadeira a inspiração. Não era uma mentirosa, não era uma charlatã, não. De fato, Jesus a estava usando para instituir essa festa. Ela foi instrumento de Deus, a freira Juliana, para a instituição da festa de Corpus Christi. E o Papa acreditou, veja, em 1290, já quase no final do século XIII, foi construída a belíssima Catedral de Orvieto. A belíssima Catedral de Orvieto. Em pedras pretas e brancas, chamadas de Lírio das Catedrais. Deixa eu encontrar essa catedral aqui para eu mostrar para vocês, viu? Para mostrar para vocês. Catedral de Orvieto. Vou mostrar agora. Catedral de Orvieto. Que linda catedral, minha gente. Olha só, não sei se vai dar para ver direito, tá, meu povo? Olha a Catedral de Orvieto. Olha que beleza. Vê só a riqueza. Não dá para ver bem. Mas é essa beleza aqui, ó. Olha que linda. É belíssima. Você pode pesquisar depois e ver a Catedral de Orvieto, certo? Que foi construída nessa ocasião, minha gente, tá? Veja. Em 1290 foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, em pedras pretas e brancas, chamada de Lírio das Catedrais. Antes disso, em 1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, como festa diocesana, a nível diocesano. Não era ainda universal, não era para todo o orbe católico. A primeira procissão aconteceu em nível diocesano. Veja, como festa diocesana, tornou-se depois uma festa litúrgica celebrada em toda a Bélgica. Depois dessa procissão, se expandiu para toda a Bélgica, ainda não para o mundo todo. E depois, então, em todo o mundo no século XIV, quando o Papa Clemente V confirmou a bula de Urbano IV, tornando a festa da Eucaristia um dever canônico mundial. Foi o Papa Clemente V que confirmou a bula Transituris Mundo, de Mundo, do Papa Urbano IV, certo? E instituiu e oficializou essa festa para todo o orbe católico, para todo o mundo, gente. Em 1317,
no início do século XIV, o Papa João XXII publicou na Constituição Clementina o dever de levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. A partir da oficialização, deixa eu voltar a música. A partir da oficialização, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Tá vendo? A festa de Corpus Christi. Veja, em 1317, o Papa João XXII publicou na Constituição Clementina o dever de se levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. A partir da oficialização, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Quando se tornou obrigatória e universal? No século XIV, meus amados. No século XIV, 1317. No século XIV, tá vendo? Todo católico deve participar dessa procissão, por ser a mais importante de todas que acontecem durante o ano, pois é a única onde o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas, as famílias, a cidade. Mais do que a procissão do padroeiro, mais do que a procissão Nossa Senhora de Fátima, mais do que a procissão de qualquer santo, São Sebastião, você deve ir para a procissão de Corpus Christi. Hoje, com chuva, chovendo canivete, eu vou nem que seja a pé para a Santa Missa às 4 horas da tarde de Corpus Christi, na matriz de Nossa Senhora de Lourdes. Não posso perder esse momento soleníssimo. Deus me livre. Veja, em muitos lugares criou-se o belo costume de enfeitar as casas com oratórios e flores e as ruas com tapetes ornamentados, tudo em honra do Senhor que veio visitar o seu povo. Começaram assim as grandes procissões eucarísticas, as adorações solenes, a bênção com o Santíssimo no ostensório, por entre cânticos. Surgiram também os congressos eucarísticos, as 40 horas de adoração e inúmeras outras homenagens a Jesus na Eucaristia. Muitos se converteram e todo o mundo católico. Muitos se converteram a todo o mundo católico. Gente, que perfeito. É a partir daí 40 horas de adoração, bênção com o Santíssimo, visita a Jesus Eucarístico. Estaremos juntos, exército. Muito bem, mãezinha Fátima. Estaremos juntos. Pode chover canivete, que eu estarei aí às 4 horas da tarde para a honra e glória do Senhor. Não há nada mais importante, não há nada mais grandioso, tá? Eu acho que eu vou levar até o meu tripé e vou transmitir essa missa, tá? No canal do YouTube. Acho que vou transmitir essa missa. O que é que vocês acham? Presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. Todos os católicos reconhecem o valor da Eucaristia. Podemos encontrar vários testemunhos da crença e da real presença de Jesus no pão e no vinho consagrados na missa desde os primórdios da igreja. Mas certa vez, no século VII, na freguesia de Lanciano, Itália, um dos monges de São Basílio foi tomado de grande descrença e duvidou da presença de Cristo na Eucaristia. É o milagre de Lanciano. Veja, para seu espanto e para benefício de toda a humanidade, na mesma hora a hóstia consagrada transformou-se em carne e o vinho consagrado transformou-se em sangue. Esse milagre tornou-se objeto de muitas pesquisas e estudos nos séculos seguintes, mas o estudo mais sério foi feito em nossa era, entre 1970 e 71, e revelou ao mundo resultados impressionantes. Veja, vou ler agora os resultados. Cientistas da NASA fizeram testes para comprovar. Veja, gente, a igreja permitiu que fosse feito testes. O milagre de Lanciano com as espécies do corpo e do sangue de Cristo, o Senhor.
em 1970 e 71, tá vendo? Na nossa época, gente, agora. O milagre de Lanciano do século VII. Perceba isso, a grandiosidade. Para que não haja dúvidas. A carne e o sangue continuam frescos e incorruptos, como se tivessem sido recolhidos no presente dia, apesar dos 12 séculos transcorridos. Queridos, o milagre de Lanciano aconteceu no século VII. Já se passaram 13 séculos. Nós estamos no século 21. Queridos, e ainda hoje, veja, a carne e o sangue continuam frescos e incorruptos, como se tivessem sido recolhidos no presente dia, apesar dos 12 séculos transcorridos. Já imaginou? Que conserva é essa, minha gente? Para manter intacta e incorrupta a carne. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. Está tão vivo que pareceu que, depois dos testes, que foi recolhido naquele momento. É o milagre eucarístico diante dos nossos olhos, queridos. A beleza da fé católica volta para a igreja. Como é que a gente pode fazer parte de uma igreja que não tem Jesus eucarístico, amados? Pode ter canto, badalação, não serve. A igreja vive da Eucaristia. O sangue encontra-se coagulado externamente em 5 partes. Internamente o sangue continua líquido. Depois de 12 séculos, gente. O sangue coagula. Internamente continua líquido. Cada porção coagulada de sangue possui tamanhos diferentes, mas todas possuem exatamente o mesmo peso, não importando se pesadas juntas, combinadas ou separadas. São carne e sangue humanos, ambos do grupo sanguíneo AB, raro na população do mundo, mas característico de 95% dos judeus. Gente, são carne e sangue humanos. Os experimentos feitos em 1970 e 71. Ambos do grupo sanguíneo AB. Grupo sanguíneo AB. Raro na população do mundo, veja. Esse tipo de sangue é raro na população do mundo. É raro na população do mundo. Mas característico de 95% dos judeus. Jesus era o quê, meu povo? Judeu. Jesus nasceu em Belém. Sua mãe era de Nazaré. Era uma judia. São carne e sangue humanos. Todas as células e glóbulos continuam vivos. Todas as células e glóbulos continuam vivos. Depois de 12 séculos. Milagre de Lanciano, século VII. E aí? Como não se converter? Como não adorar Jesus? A carne pertence ao miocárdio, que se encontra no coração, e o coração sempre foi símbolo de amor. A carne pertence ao miocárdio, que se encontra no coração, tecido do coração, queridos. Coração de Cristo. Coração de Cristo, amado. Para que não haja dúvidas. 12 séculos se passaram. E o sangue continua vivo, as células, os glóbulos. Mesmo com esse milagre, entre o século 9 e 13,
Surgiram grandes controvérsias sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Alguns afirmavam que a ceia se tratava apenas de um memorial que simbolizava a presença de Cristo. Foi somente em junho de 1246 que a festa de Corpus Christi foi instituída, após vários apelos de Santa Juliana, que tinha visões que solicitavam a instituição de uma festa em honra ao Santíssimo Sacramento. Em outubro de 1264, o Papa Urbano IV estendeu a festa para toda a igreja. Nessa festa, o maior dos sacramentos deixados à igreja mostra a sua realidade, a sua redenção. Não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas, queridos. A Eucaristia é um memorial sempre novo e sempre vivo dos sofrimentos de Jesus por nós, mesmo separado o seu corpo e o seu sangue. Jesus se conserva por inteiro em cada uma das espécies. É pela Eucaristia, especialmente pelo pão, sinal do alimento que fortifica a alma, que tomamos parte da vida divina, nos unindo a Jesus e por ele ao Pai no amor do Espírito Santo. Não tenhamos dúvida, querido. Quantas dúvidas, quantas heresias. A freira Juliana, Jesus aparecia e queria a instituição da festa, mas quanta dúvida, heresia. Mas Jesus confirma para que não haja dúvidas. É realmente o Senhor, não presente na Eucaristia. Jesus não está presente na Eucaristia. Jesus é a Eucaristia. Ele é a Eucaristia. É o seu corpo e o seu sangue. Presença real. Que beleza, meus amados. Que belo, que divino. A igreja vive da Eucaristia. E eu estou terminando, queridos, para aquecer o seu coração nesse dia, para que você possa ir à missa e adorar Jesus como nunca adorou. Presença real. Dobre o seu joelho e o seu coração. Entregue a sua vida. Vá à procissão. Comungue. Confesse-se. Não fique sem Jesus eucarístico. Não insista no pecado. Perderá essa graça. Gente, o centro da missa será sempre a Eucaristia. E por ela o melhor e o mais eficaz meio de participação do divino ofício. Aumentando nossa devoção ao corpo e sangue de Jesus, como Ele próprio estabeleceu, alcançaremos mais fielmente o fruto da redenção. O fruto da redenção é a nossa salvação. Comungue, participe. Louvado seja o Senhor, o nome do Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E para terminar, ouçamos um pouquinho. O nosso Deus sustenta a igreja, queridos. Adorado seja, glorificado seja, Senhor. Bendito seja, meu Deus. O Senhor permanece com a igreja até a consumação dos séculos.
Que seja renovada a nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor. Que o Senhor afaste todo o mal, toda doença, toda tibieza, toda indiferença. Que todos os corações se voltem para o Senhor e o busquem e o adorem e reconheçam que Jesus está em cada Santa Missa, se ofertando por nós, que Ele permanece com a sua igreja. Não há dúvida, não tenhamos medo, nada pode nos abalar, porque Jesus permanece conosco, porque Jesus não nos abandona, porque Ele está conosco. Ele escuta nossos apelos, nossas dores, nossas lágrimas, nossos medos. O mundo não foi abandonado à própria sorte. Jesus está conosco. Em cada igreja católica, em cada capela, lá está o Senhor. Você não está sozinho, nunca estará sozinho. Jesus vela a nossa vida. Um ótimo dia, Missão Exército de Nossa Senhora. Que Ele nos guarde e nos defenda de todo mal. Que toda adoração, todo louvor, entregue a sua alma, entregue o seu coração a Jesus. Vá à Santa Missa hoje. Nós que somos de Calçado, nos encontraremos às 4h da tarde. E em nome de Jesus, eu vou transmitir a Santa Missa pelo canal no YouTube, Janailton Pedrosa, Missão Exército de Nossa Senhora. Corpus Christi.